Então eu queria que você abrisse em João capítulo 14. Versículo 26. Quem abriu? Quem está feliz? João capítulo 14, 26. Quem está feliz? Tá feliz, João? Tá feliz, Gabriel? Tu não tá parecendo que tá feliz, não, pô. E outra coisa, é, nós não somos presbiterianos, né? Tipo assim, eu quero que vocês interajam comigo, tá ligado? Porque senão eu vou ficar falando nada com nada. Então, eu preciso que vocês falem comigo. Quem tá feliz? Quem tá feliz? Amém, amém, amém. João 14, versículo 26 fala: Jesus disse: Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que você se lembre de tudo o que eu disse. O tema da palavra de hoje é a vontade de Deus sendo cumprida em nós. Então repete aí: a vontade de Deus sendo cumprida em nós através de Cristo e por meio do Espírito. Sabe, a gente vive em uma geração obcecada por propósito e por aquilo de tomar sentido da nossa vida. Então a gente vê por aí pessoas que são fisiculturistas, gastam a vida toda, até a sua própria saúde. Foi. Bicho, eu tenho TDAH, posso tu ficar. Ser pessoas que, por exemplo, do fisiculturista, por exemplo, o irmão de Bela. O bicho é forte pra caramba, mas aquilo ele rege a vida dele por um propósito, que é a estética, né? É o bodybuilding. Tem outras pessoas e tantas outras coisas. A cultura atual nos ensina a construir o próprio nome, alcançar os próprios objetivos e transformar desejos em identidade. Então a gente vê isso até na cultura LGBT. Eles pegam um desejo e colocam como identidade. Por quê? Porque falta propósito. E aí eu queria ler uma frase para vocês, que é do Catecismo de Westminster, que é um livro que meio que faz uma suma sobre várias questões da nossa vida. E ele fala assim: glorificar, a finalidade do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele. Ou seja, o homem vem de Deus e volta para Deus. A nossa vida só encontra propósito e sentido em Cristo. Amém? Então, é justamente aqui que Cristo combate o espírito da nossa era. É exatamente aqui que Jesus ele fala que nós não nascemos para os nossos próprios desejos. Nós não nascemos para cumprir desejos fúteis. Existe algo eterno. E enquanto existe uma fome na nossa geração para cumprir nosso próprio propósito e vontade, Jesus ele fala que a vontade dele, o pão dele e a fome dele é cumprir a vontade do Pai. Vamos lá, alguém? Então o que eu quero dizer com você é o seguinte: Jesus, ele combateu exatamente isso. Ele não veio para dizer para você: fique como está, seu propósito é cumprir só seus desejos. Não, Jesus ele fala: meu pão, minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Nós não somos o centro da nossa história. Fomos inseridos na história de Deus e por meio de Cristo fomos chamados para participar da vontade eterna. Tem água? Tem água, eu trouxe. Espera aí. Então eu queria te falar hoje. Nossa vida tem um propósito. Nossa vida existe um sentido. E esse sentido só encontra em Cristo. E aí eu queria que a gente abrisse em João 14 novamente. Deixa aberto aí.
O contexto de João 14 é que Jesus ele está no seu último sermão, na sua última palavra, e ele começa a fazer um resumo da sua missão e da sua história. E no centro daquele discurso existe uma promessa: a vinda do Espírito Santo. Essa é a promessa de Jesus. E aí Jesus ele anuncia a sua partida. Ele fala que ele abriu um novo vivo caminho. Vocês estão fazendo sentido para vocês? Vocês estão indo comigo? Eu preciso que vocês venham comigo, senão eu não vou conseguir. Ele fala que ele é a imagem do Pai. Ele fala: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus mostra que o amor dele se expressa em obediência, em guardar seus mandamentos. Então o que Jesus fala é o seguinte: me amar não é somente dizer, graças a Deus pelo louvor, graças a Deus pela adoração. Mas isso não é amar Jesus. A adoração não é um momento breve aqui, onde a gente se reúne e fala: Jesus, eu te amo. Jesus, meu cheiroso. Jesus, meu delícia. Não. Jesus, o amor demonstrado por Jesus é na sua vida comum. É na sua escola. É na sua casa. E tudo isso, o que foi que Jesus falou? Repete comigo aí. A sua partida não de futebol. Sua partida, foi mal. Quem vê a mim, vê o Pai. E que o amor por Ele... Não estou escutando, pô. O amor por Ele... Fala aí, Davi. O amor por Ele se expressa em obediência. Amém. E tudo isso converge apenas para um ponto: a vinda do Espírito, a necessidade da atuação do Espírito Santo. Em João 16, Cristo declara: todavia, digo-vos a verdade, é para o seu benefício que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. A ida de Cristo ao Pai não significa ausência, mas significa continuidade da presença. O Espírito Santo, ele é aquele que revelaria Cristo, formaria Cristo e manifestaria Cristo ao seu povo. O que Jesus está dizendo é para o benefício de vocês. Muitas das vezes nós levamos a vinda de Cristo, ele ter ido embora, ele ter subido aos céus, como se tivesse acabado a história. E a gente ter aqui, tá em uma guerra. Não. A miséria. O bicho tá tenso hoje, tentação da miséria. A gente leva como se fosse uma guerra, mas Jesus está falando o seguinte: eu não fui embora, eu não envio o Espírito Santo. Se você puder agora abrir no versículo 19, eu preciso ler a Bíblia porque nós somos crentes, né? Amém? Quem está feliz? Amém? Está feliz, Laura? Bicho, é muito ruim, pô. Eu não consigo me concentrar, tá ligado? Então, né? Jesus afirma: ainda em pouco o mundo não me verá, mas vós me vereis. Porque eu vivo, vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai e que vós estáis em mim e eu em vós. O que é isso que ele está querendo dizer? É que somente pelo Espírito Santo conseguimos contemplar, ver verdadeiramente Cristo. Então, sabe, o que a tua escola precisa não é do teu bom testemunho. O que isso está dizendo, Abner? O que a tua escola precisa é do Espírito Santo. Porque você pode fazer várias coisas erradas. Vê a heresia que eu vou dizer agora. Você pode fazer várias coisas erradas, mas se o Espírito Santo tiver e você falar Jesus te ama, a pessoa começa a chorar, meu irmão. Porque o Espírito revela-nos o Pai. Então, assim como, veja bem, assim como a gente só pode ver um espelho para ver, tipo, nossa roupa, a gente precisa ligar a luz. Isso é o Espírito Santo. O Espírito ilumina Cristo diante de nós. Vamos lá. Sabe, a gente precisa
Antes da gente vir para os próximos pontos, que eu quero realmente enfatizar, os 3 pontos práticos, é o seguinte: o Espírito Santo, ele não é um Deus menor. O Espírito Santo, ele não é só o Shaba, que a gente fica chata, cata. Não, o Espírito Santo, ele revela Cristo a nós. Vamos lá. Em João 14, 26 fala: mas o Consolador, o Espírito, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. A sua vida não é sustentada pelo seu próprio mérito, mas pela graça, operando através do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um detalhe das nossas comunhões. O Espírito Santo não é um detalhe para te ficar dizendo, não. Ó Deus Espírito, sabedoria, entendimento. Não, o Espírito Santo, ele é o centro da pregação de Cristo. Sem o Espírito não há revelação verdadeira, transformação e obediência. Você não consegue obedecer a Deus sem ser pelo Espírito Santo. Oh Deus, Espírito Santo, a vinda do Espírito, esse é o resumo. Se a gente fosse resumir todo o sermão de Cristo nos últimos tempos, ele falou: a vinda do Espírito, é o Espírito que revela Cristo, é o Espírito que nos faz glorificar a Deus. Você não consegue glorificar a Deus por meio dos seus estudos sem o Espírito Santo. Você não consegue glorificar a Deus amando sua mãe sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi enviado não apenas para nos emocionar, mas para formar Cristo em nós e nos conduzir ao cumprimento da vontade de Deus. Está alguém feliz aqui? Ele dançou. Eu estava mó sério assim. Eu fiz, está feliz aí? Por isso eu queria destacar, e eu queria que a gente realmente focasse nisso, em 3 aspectos práticos da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Eu queria que tu repetisse aí, bem chatão isso, mas estou nem aí. Devemos cultivar uma vida apaixonada por Jesus, cheia do Espírito e empoderada pelo Espírito. Então basicamente é o seguinte: a gente deve cultivar uma vida apaixonada, cheia e empoderada pelo Espírito Santo. Cultivar uma vida apaixonada por Jesus. Essa é a base do novo nascimento. O cristianismo não começa em informação correta. Dizer assim, não, bicho, sei lá, essa é a grande informação, você precisa saber disso e fazer uma prova, e aí sim você é salvo. Não. O Espírito Santo e o cristianismo e seguir a Jesus começa em nossas afeições. Jonathan Edwards, ele é um avivalista do primeiro grande despertar, próximo de John Wesley e Charles Wesley. Ele afirma: a verdadeira religião, é bem difícil, mas não estou nem aí, vou ter que ler e eu vou explicar, tá bom? A verdadeira religião, em grande medida, consiste em afeições santas. Em outras palavras, a verdadeira vida cristã envolve em desejo santo produzido por Deus. Não é simplesmente a gente saber uma informação, ou por exemplo, não, vou fazer meu devocional na disciplina. Amém, faça na disciplina. Mas você precisa amar a Deus. O amor, ele é central em nossa vida. Paulo, ele escreve que o amor é o maior de todas as outras virtudes. Entretanto, a gente não consegue produzir paixão por Jesus. Você não consegue amar Jesus por si mesmo. Não é pelo esforço próprio. O próprio Espírito produz em nós fome e amor e desejo por Deus.
Isso nos leva a uma verdade. Não produzimos fogo, mas podemos cultivar o altar. Em Levítico fala que no Antigo Testamento os sacerdotes deveriam colocar lenha continuamente no altar. Vamos lá, você precisa todos os dias colocar lenha no altar, mas o fogo é produzido por Deus. Sabe, você não consegue produzir fogo, você não consegue produzir desejo. Cultivar uma vida apaixonada por Jesus é viver de maneira que não sufoque o agir do Espírito Santo. Em Paulo ele escreve em 1 Tessalonicenses 5,19: não apaguem o Espírito. Uma vida apaixonada nasce quando o Espírito encontra espaço para continuar queimando dentro de nós. Então a gente viu agora como cultivar uma vida apaixonada por Jesus. Sabe, eu não quero que você escute essa palavra e simplesmente fica por informações. Já já a gente está indo para o culto, já já você vai sair daqui, mas eu queria que você guardasse isso no teu bom depósito do teu coração. Sem o Espírito não dá. Sem o Espírito não dá. Segundo, cultivar uma vida cheia do Espírito. Efésios 5, se você puder abrir rapidinho, que nós está atrasado. Deus tem misericórdia de mim. Efésios 5, 18 e 19 fala: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, antes da vida de Cristo, o Espírito repousava somente em profetas, reis e sacerdotes. Entretanto, quando Cristo ele vem, ele rasga o véu e agora o Espírito está em todos os santos. Se você leva o nome de Jesus na sua escola, você está carregando o Espírito Santo. O Espírito não habita apenas sobre alguns, mas dentro de todo aquele que pertence a Cristo. E em Efésios 5 fala sobre o enchimento do Espírito. O enchimento não é um evento isolado, mas é um estilo de vida. Viver constantemente sensível à presença de Deus. Essa realidade do enchimento do Espírito possui um aspecto tanto individual quanto coletivo. O avivamento é o derramar do Espírito, rompendo os limites das quatro paredes. Vamos lá. Ultimamente eu tenho pensado muito sobre o avivamento de Toronto. Começou com um homem chamado Randy Clark. Ele foi convidado para um culto, para pregar. E em meio ao apelo, começaram a acontecer manifestações extraordinárias da presença de Deus. Riso, choro, dança, tudo isso que a gente tem hoje foi devido a esse grande despertar. E as pessoas começaram a viajar de todo mundo somente para estar lá. E talvez o mais marcante disso tudo é os resultados disso. A gente sabe, por exemplo, Nick Billman. Ele nasceu de novo devido a esse avivamento de Toronto. Gregory McNulty foi o avivamento de Toronto. Heidi Becker, avivamento de Toronto. Foram impactados profundamente por um enchimento coletivo do Espírito Santo. E tem falado bastante sobre isso aqui. Apenas um momento na presença de Deus vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Você pode passar 1000 dias orando em línguas, 1000 dias fazendo teu devocional,
Mas apenas um toque do Espírito Santo pode nos mudar completamente. Um avivamento pessoal pode gerar um avivamento comunitário. Mudou até o tom, ó. Um avivamento pessoal pode gerar um avivamento comunitário. A gente aqui, cada um se enchendo do Espírito em suas casas, em seu devocional. E a gente se juntar pode gerar um avivamento comunitário. E isso, o avivamento comunitário, transforma em um movimento missionário. Eu acredito nisso, irmãos. Que Deus, Ele pode nos encher tanto que Ele vai nos transbordar para as nações. Eu ainda acredito que essa aqui é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé. Você está de pé hoje. Não é por Abner. Existe uma promessa do último e grande derramado do Espírito Santo. Então a gente viu, primeiro, cultivar uma vida apaixonada. Segundo, cultivar uma vida cheia. E terceiro, cultivar uma vida empoderada. O derramado do Espírito Santo não começa em nós, não termina em nós. O Espírito nos conduz a derramar em outras pessoas. Ele nos envia como testemunhas vivas do Evangelho. Se você puder abrir Marcos 16, versículo 15. 16, 15, Marcos. Eu falei Ué. Tá feliz, Vitor? Amém? Jesus, ele entrega a igreja a uma missão. Marcos 16, 15. Vamos ler junto. Vão pelo todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Desde o começo. Calma que eu já saí do versículo. Desde o começo, o plano de Deus sempre envolveu um povo que carregasse sua glória entre as nações. Eu até acho interessante uma definição, que evangelismo só acontece por causa de adoração. Porque não há adoração em todas as nações. Por isso nós precisamos evangelizar. Então desde o começo, Deus, Ele quis envolver um povo que carregasse a sua glória. Por isso, a atuação do Espírito Santo não se limita ao secreto, ao ambiente da igreja ou à experiência individual. O Espírito Santo não se limita à tua caída no chão. O Espírito Santo não se limita ao teu convencimento do teu pecado. O Espírito Santo nos empodera para tornar Cristo conhecido. Em Marcos 16, a proclamação do Evangelho aparece acompanhada pela manifestação de curas, maravilhas e autoridade. No livro de Atos fala que homens comuns, empoderados pelo Espírito, pregavam. Por isso que o povo fala, não era esses iletrados que estavam lá e agora estão falando com tanta sabedoria? Por quê? Por causa do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é um fogo, ele não é um desejo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele é um fogo consumidor, como fala em Êxodo. O Espírito Santo, ele é poder em nós. Por isso nós precisamos de ousadia para pregar, sensibilidade para discernir, unção do Espírito para permanecer e poder do Espírito para testemunhar. Se você puder ficar de pé. Coloque sua mão para a frente. Queria que você colocasse sua mão como se estivesse recebendo um presente. Queria que você fechasse seus olhos no teu lugar.
Se paixão por Cristo é fogo no altar, o enchimento do Espírito é o combustível da vida cristã. E então o empoderamento do Espírito Santo é o envio da igreja ao mundo. Nós não estamos aqui simplesmente no oba-oba, nós precisamos de um desespero, na santa expectativa de uma visitação. Será hoje esse dia? Se você puder levantar sua voz, se você ora em línguas, comece a levantar a sua voz. Agora é a hora. E Esther fala: será que não foi para uma hora como esta que você foi enviada? Será que não é para uma hora como essa que tua escola precisa do fogo do Espírito Santo? Espírito, batiza-nos. Mais da tua presença, Senhor. Mais da tua presença, Espírito Santo. Se você puder colocar a sua mão quando estivesse recebendo um presente. Mais da tua presença, da ponta dos pés até a cabeça. Fogo de Deus, fogo de Deus. Talvez você vai começar a sentir um fogo nas tuas mãos, em alguma parte do teu corpo. Deus está aqui, enchendo-nos do Espírito Santo, nos dando fome e sede de Deus, e nos empoderando. Comece a intensificar. Se você ora em línguas, comece a dizer: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu acredito no poder da cruz. Eu acredito na atuação do Espírito Santo. Você descansasse bem aqui e doce amigo, tudo seria diferente. Eu sou estranho, eu não tô nem aí. Eu quero meu Senhor. E doce amigo, tudo seria diferente. Sinto coração foi selado com saudade. Nosso coração foi selado com saudade. Não é fácil, vamos dizer isso. E nosso coração foi selado com saudade.
Sabe, eu sinto... Esses dias eu liguei pro pastor Rodrigo e eu falei pra ele algo que eu sentia. Eu sinto como se fosse uma saudade de algo que eu não vivi. Sabe, eu sinto falta quando nós abrimos espaço nos nossos cultos para o derramar do Espírito Santo, onde tudo bagunçava. Eu sinto falta. Senhor, bagunça o CCA com o teu Espírito. Bagunça nossas células. Bagunça os nossos cultos. Bagunça nossos setores. Chatata calarabaixo. Sabe, eu queria fazer uma última oração. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, eu queria te convidar aqui à frente. Não por Abner, sabe, eu não tenho o poder de te encher do Espírito, mas a cruz, o sangue de Jesus tem poder para salvar, nos encher e empoderar do Espírito Santo. Comece a levantar a tua voz no teu lugar. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo. Abre bem tua boca e eu encherei. Espírito vem, abrimos espaço, então se derrame, eis a presença de Deus, e ó, vem. Espírito vem, abrimos espaço, então se derrame, eis a presença de Deus. Será hoje esse dia, Senhor. Será hoje esse dia no qual sobre toda a carne derramarei meu Espírito sobre meus filhos e vossas filhas.
Amém, Senhor. Eu oro, Senhor, agora, pedindo, Senhor, para que o Senhor plante em nosso coração uma vida apaixonada por Ti, uma vida cheia do Teu Espírito e uma vida empoderada para irmos para as escolas, faculdades, nossas casas, nossas ruas, a nossa cidade e pregarmos o Evangelho com ousadia,